Dando continuidade, então, aos nossos estudos de Físico-Química 2, referente à compreensão do comportamento dos gases, nessa aula nós trataremos do fenômeno de efusão, onde aplicaremos e definiremos a lei de Graham. Nós vimos na última aula que o fluxo de colisão determina o número de partículas do gás que se chocam por unidade de área e de tempo com a parede do recipiente que o contém. Avaliamos então de quais parâmetros o fluxo de colisão depende, determinando que, para uma pressão fixa e massa molar fixa, o aumento da temperatura do gás levará a uma redução do fluxo de colisão. Nos perguntamos então qual seria o efeito da massa molar sobre o valor de ZW. Ora, o aumento da massa molar, logicamente, resultará numa diminuição do fluxo de colisão, dado que na expressão para Z de W, a massa molar encontra-se como um termo no denominador. A temperatura e pressão constantes, nós já discutimos da teoria cinética dos gases, que a energia cinética translacional do gás também será constante, de tal forma que, comparados dois gases, aquele que apresentar a maior massa molar também possuirá menor velocidade média das partículas. Consequentemente, para uma dada unidade de tempo e área, moléculas com menor velocidade média se chocarão com menor frequência com as paredes do recipiente. Guardem esse resultado. Ele vai ser importante para que nós avaliemos o efeito dessa massa molar, mas dentro de um outro contexto, onde eu gostaria que a gente avaliasse agora a seguinte questão. E se ao invés de a parede do recipiente for totalmente fechada, nós tivermos em alguma localidade dessa parede um pequeno orifício de área A0? Ora, se ao invés de uma parede totalmente bloqueada, na qual a partícula se choca e então retorna para o interior do sistema gasoso, uma vez que o orifício esteja presente, a partícula que se chocar ou que se direcionar em direção e sentido àquele orifício, deixará o interior do gás, reduzindo o número das partículas dentro do sistema. E aí a gente pode se perguntar agora com que frequência que as moléculas do gás conseguem escapar do recipiente através desse orifício de área A0. Bem, uma vez que o fluxo de colisão é dado pela relação entre o número de partículas que se chocam por unidade de área e por unidade de tempo, todas as vezes que uma colisão ocorrer em uma determinada unidade de área A0, nós podemos encontrar a frequência de colisões, ou seja, o número de partículas por unidade de tempo, multiplicando o fluxo de colisão pela área na qual os choques acontecem. Se essa área corresponder à área de um orifício, então nós podemos definir o fluxo de colisão, tomando o negativo da frequência de colisão, ou seja, menos Z de W vezes A0, onde o sinal negativo indica que as partículas do sistema estão saindo, ou seja, o número de partículas do gás diminui à medida que o tempo passa. E assim, então, nós definimos o processo de efusão, ou seja, efusão é o processo pelo qual partículas constituintes de um gás deixam o recipiente que o contém a partir de um orifício pequeno de área A em uma região na qual esse sistema encontra-se num ambiente evacuado. Algumas condições são necessárias para que as leis associadas aos processos efusivos sejam válidas. Uma delas
é que o orifício precisa ter diâmetro muito menor do que o livre percurso médio das partículas do gás. E aí, por livre percurso médio, estamos nos referindo à distância média que uma partícula percorre antes de se encontrar com uma outra partícula e colidir com ela. Quando essa condição é satisfeita, a partícula deixará o recipiente de tal forma que é pouco provável que, durante o processo de saída, ou seja, o próprio processo efusivo, as colisões ocorrendo entre as partículas modificarão o processo ou as leis pelas quais a taxa de efusão acontece. Dito de outra forma, ou para entendermos melhor, vamos imaginar que o orifício seja relativamente grande. E aí, nesse caso, estamos falando que ele seja da ordem da distância de livre percurso médio das partículas. Se isso acontecer, nós teremos o que nós chamamos de um fluxo de Boole, ou seja, as partículas próximas à região do orifício, nesse caso de tamanho relativamente comparável ao livre percurso médio das partículas, determinará que, durante o processo em que as partículas atravessam o recipiente do gás, você pode ter um processo de colisão no qual várias partículas começam a sair ao mesmo tempo, e isso vai ocasionar uma redução da pressão do gás na região adjacente ao orifício, no interior do gás. Como consequência, nós teremos uma distorção da lei de distribuição de Maxwell-Boltzmann, porque a pressão próxima do orifício ficará menor do que a pressão no interior do recipiente que contém o gás, gerando um afastamento do equilíbrio termodinâmico daquele gás, de tal forma a gerar o que a gente chama de uma força difusiva atuando no sentido do orifício, ou seja, se a pressão foi reduzida nas regiões adjacentes ao orifício, ocorrerá uma diminuição do potencial químico do gás próxima àquela região, de tal forma que regiões mais internas do gás, de maior pressão e, consequentemente, de maior potencial químico das moléculas do gás, bombearão as moléculas no sentido do orifício. E aí, a efusão deixa de existir, porque o processo de saída das partículas do gás passa também a ser determinado por forças difusivas. Por definição, a efusão, que é diferente do processo difusivo, é um tipo de fluxo de molécula livre, em que o processo no qual a partícula atravessa a parede através do orifício está simplesmente associado à probabilidade que as partículas do gás tendem a acertar o orifício, ou seja, é um processo de tiro ao alvo, na qual as partículas do gás estão se movimentando de forma aleatória e, eventualmente, elas podem encontrar aquele orifício com uma dada velocidade e em um determinado instante de tempo que vai estar associada à lei de distribuição de velocidades. Se a lei de distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann for quebrada, então o fluxo efusivo que nós acabamos de avaliar deixa de existir e aí não podemos mais utilizar o fluxo de colisão para calcular a velocidade de efusão. Existem diversas aplicações dos processos de efusão. Uma delas, por exemplo, é na determinação da pressão de vapor de sólidos pouco voláteis. Nesse processo, utiliza-se o que se chama de uma câmara de efusão, na qual um sólido pouco volátil é introduzido e espera-se que a volatilização dele leve o sistema
a preencher, ou leve a câmara a ser preenchida pelas moléculas do gás, estabelecendo a pressão de vapor do gás no interior daquele recipiente. À medida que as moléculas do vapor, ou partículas do vapor, vão saindo por meio do processo efusivo, a própria volatilidade do sólido vai repondo essas partículas de tal forma que, à medida que o tempo passa, a pressão no interior do sistema permanece praticamente constante. Então, é possível, em um intervalo de tempo relativamente longo, em que o sólido consegue repor as moléculas do vapor, mantendo uma pressão interna praticamente constante, determinar a taxa com a qual a massa do sistema diminui com o tempo, já que se as partículas estão saindo pelo orifício, pelo processo de efusão, e o sólido ele começa a se volatilizar de tal forma que a pressão do sistema permanece praticamente constante, a massa do sistema irá reduzir à medida que o tempo passa, devido ao menor número de moléculas ou de partículas dentro desse recipiente. Ora, se o número de mols pode ser relacionado com a massa de uma determinada amostra e a massa molar, e da mesma forma com o número de partículas e o número de Avogadro, nós podemos expressar o número da partícula ou o número das partículas de um sistema como sendo a massa da amostra vezes o número de Avogadro dividido pela massa molar daquela amostra. Se nós derivarmos essa equação em relação ao tempo, nós então encontramos que a taxa de variação do número de partículas de um gás com o tempo está diretamente relacionada à taxa de variação da massa daquela amostra com o tempo, onde dm/dt pode ser medido experimentalmente no experimento na câmara de efusão. Como nós já definimos, a partir do fluxo de colisão, nós podemos encontrar o número das partículas que deixam gás por unidade de tempo, conhecido o valor da área a zero do orifício. E assim, nós podemos, substituindo a pressão pela pressão de vapor do sólido, combinar essas duas relações e, após algum rearranjo, estabelecer o valor da pressão de vapor daquele sólido de baixa volatilidade, conhecidas a massa molar do gás, a área do orifício, A0, a temperatura na qual o processo de efusão aconteceu e a taxa dm/dt, que refere-se a qual é a redução que ocorre na massa à medida que o tempo passa. Um outro processo que é bastante interessante refere-se à separação de espécies isotópicas utilizando o processo de efusão. E aí, para contextualizar, é bastante interessante, e aqui eu acho que encontra-se a motivação da nossa última aula, com a qual eu os deixei curiosos com relação ao processo de produção da bomba de fissão nuclear, é entender que na natureza algumas espécies químicas são encontradas na forma de isótopos, e dentre esses, o urânio, o único elemento natural que é fissionável e pode ser utilizado na produção de bombas atômicas. Esse elemento é encontrado na natureza na forma de dois isótopos, o urânio-235 e o urânio-238, sendo que o único desses isótopos que é fissionável, ou seja, que é capaz de sofrer processo de fissão por bombardeamento com nêutrons, é o urânio-235. O problema é que ele encontra-se em uma fração mássica relativa aos isótopos de urânio com um teor de apenas 0,72%. E para se alcançar teores de urânio-235 capazes, por exemplo, de produzir energia em usinas nucleares, é necessário alcançar uma concentração de até 3% desse isótopo, enquanto que para a produção de bombas atômicas, esse teor precisa alcançar a incrível marca de 95% relativa
aos isótopos na mistura. A pergunta então é: como obter urânio com abundância relativa de 95% a partir de amostras naturais, que contém esse isótopo em concentrações de apenas 0,7%? É um desafio que resultou num grande avanço relativo a enriquecimento de urânio e que está totalmente relacionado ao processo de efusão de gases. Para poder entender isso, a gente precisa compreender uma lei importante que deriva dos processos de efusão. Como nós discutimos, a velocidade de efusão pode ser obtida pelo negativo do fluxo de colisão vezes a área do orifício. Se nós, então, combinarmos com a expressão para Z de W, nós podemos ter aí explicitamente os parâmetros dos quais a velocidade de efusão depende, e aí nós podemos comparar velocidades de efusão de gases que estejam sobre as mesmas condições termodinâmicas de temperatura e de pressão. Vejam, por exemplo, que se eu avaliar dois sistemas, um formado por nitrogênio e o outro formado por hidrogênio, ambos a 100 Kelvin, na mesma condição de pressão, eu posso definir a velocidade de efusão do gás nitrogênio no seu recipiente e posso fazer o mesmo para as moléculas de hidrogênio no seu recipiente. Vejam que como a temperatura e a pressão são constantes para esses dois sistemas, nós podemos dividir a equação em azul para o nitrogênio pela equação em laranja para o hidrogênio para obter a relação entre as velocidades de efusão desses dois gases, de tal forma que a velocidade de efusão do nitrogênio dividida pela velocidade de efusão do hidrogênio é igual ao inverso da raiz quadrada das massas molares desses dois gases. Essa relação de que a velocidade de efusão é inversa à raiz quadrada da massa molar é conhecida como a lei de efusão de Graham e mostra que gases que contenham maiores massas molares possuirão menores velocidades de efusão. E isso foi o conhecimento aplicado no projeto Manhattan para o desenvolvimento da bomba atômica de urânio fissionável, nesse caso, para o enriquecimento de urânio-235. Uma vez extraído, o urânio pode ser então convertido na forma de alguns tipos específicos de óxido, que posteriormente podem ser transformados no hexafluoreto de urânio, um sólido com temperatura de sublimação em torno de 56 graus Celsius. E isso é bastante interessante para utilizá-lo em condições de processos efusivos dentro de uma câmara de efusão, visto que esse sólido, uma vez sublimado, gerará moléculas de hexafluoreto de urânio 235 e hexafluoreto de urânio 238, que possuem massas molares distintas e, consequentemente, velocidades de efusão diferentes. Logicamente, a lei de efusão de Graham nos mostra que o hexafluoreto de urânio de massa molar menor será aquele que possuirá maior velocidade de efusão. Dessa forma, numa câmara de efusão, onde as moléculas dos dois gases são capazes de deixar o recipiente, em algum momento, moléculas de hexafluoreto de urânio em pequena ou menor fração dentro do sistema comparado àquelas de hexafluoreto de urânio 238 deixarão o recipiente de tal forma que, possuindo maior velocidade de efusão, espera-se que a quantidade das moléculas que sairão da câmara será relativamente maior em termos de concentração do que aquelas que permanecem no interior do sistema. Dessa forma,
Se nós soubermos quão mais rapidamente as moléculas de hexafluoreto de urânio 235 se efundem em relação às moléculas de hexafluoreto de urânio 238, nós podemos estimar qual é esse fator de concentração. Fazendo o cálculo acima, vejam que a velocidade de efusão do gás do isótopo de menor massa atômica é apenas 1,004 vezes maior do que a do hexafluoreto de urânio 238. Ou seja, para cada 1000 moléculas de hexafluoreto de urânio 238 que deixam um recipiente, 1004 moléculas do gás de menor massa molar sairão. Um efeito de concentração que vai ser muito reduzido para se alcançar teores tão altos, por exemplo, quanto de 95%. Mas imaginem que, uma vez que as moléculas que deixaram o sistema de efusão, agora com uma maior concentração de hexafluoreto de urânio 235, comparado com aquelas que ficaram dentro do recipiente, passem por um outro estágio de efusão. Haverá um novo aumento no teor da concentração dessas moléculas relativamente às moléculas antes de sofrerem esse novo processo efusivo, de tal forma que é possível pensar um processo em série em efusões sucessivas que sejam capazes de concentrar as moléculas de hexafluoreto de urânio 235 até alcançarem os teores desejados para os seus devidos fins, como, por exemplo, o enriquecimento para a produção da bomba de fissão de urânio. Para quem ficou curioso, procurem um pouco mais sobre o complexo de Oak Ridge, que foi o projeto físico construído de forma monumental para enriquecimento de urânio 235, no qual uma série de estágios de processos efusivos permitiu alcançar teores necessários para produzir as bombas de devastação de urânio que devastaram, cidades de Nagasaki e Hiroshima. Eu espero que vocês tenham, então, compreendido a lei de efusão de Graham e suas aplicações e tomem bastante cuidado para não começarem a construir os seus próprios processos de enriquecimento de urânio. Brincadeiras à parte, até a nossa próxima aula.